A paz do Senhor a todos nós. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui hoje na presença de Deus com mais um dia abençoado. E estamos com nossas visitas, né? O Wellington, a Rai e a Isa. Passa a Isa aí, mano. Aí, a amiguinha da Alicia. Vamos começar com os aniversariantes, né? De hoje. Na verdade, os aniversariantes foi de ontem, porque agora é 00:10. E nós começamos esse vídeo, era 11:58. Mas vamos fazer como a gente vai fazer um vídeo novamente hoje, se assim Deus permitir, então nós vamos orar pelos aniversariantes Guilherme, o Wilson e o Fábio, tá bom? E também O Daniel. Da Mãe Salvador, O meu pai. meu Um sogro. beijo, pai. Então hoje nós vamos estar lendo o livro de Mateus, capítulo 15 e também o 16. Então, alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: por que é que seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim os ensinamentos que recebemos dos antigos? E Jesus respondeu: e por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse: respeite o teu pai e a sua mãe. E disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isto a Deus. Então, não precisa ajudar os seus pais. Assim, vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Hipócritas. Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: disse Deus: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem seus mandamentos. E Jesus chamou a multidão e disse: escutem, entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é o que pode tornar a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficam escandalizados com o que o Senhor disse? E Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. Não se preocupe com os fariseus. São guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Então Pedro pediu: explique para nós que o Senhor disse antes. E Jesus disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que as pessoas fiquem impuras. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e de Sidom. E certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disse: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. E Jesus respondeu: fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. E Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Depois subiu um monte e sentou-se ali. E foram até
Jesus grandes multidões levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes que eram colocados aos pés, e ele curou todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam e os cegos enxergavam. E todo o povo louvou a Deus, ao Deus de Israel. E Jesus chamou os seus discípulos e disse: Estou com uma pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. E os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos. E responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes e deu graça a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi para a região de Magadã. Essa continua ali, né? Os fariseus e os sacerdotes se aproximaram de Jesus e tentando pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chega a tarde, vocês dizem: teremos tempo bom porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem: hoje teremos tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar as aparências do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E os deixando, Jesus se retirou. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos passado para a outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. Então Jesus lhe disse: Fiquem atentos e tenham cuidados com o fermento, pois Fiquem atentos e tenham cuidado com os fariseus. E Jesus lhe disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos o pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé? De fato, sobre o fato de não terem pão. Vocês ainda não perceberam nem se lembram dos 5 pães para os 5.000 homens 5 pães para os 5.000 homens, e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreende que eu não estava falando com vocês a respeito dos pão? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhe tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro. Indo Jesus para a região de Ceraceia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro,
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era Cristo. Jesus prediz a sua morte e a ressurreição. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Fosse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita isso. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Tome a sua cruz. Então Jesus lhe disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará essa pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhe digo que, dos que aqui encontraram, existe alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Wellington, um comentário, meu querido? Comentário. Amém. Glória a Deus. Gostou, Alicia? Momentos muito bons estamos vivendo. Nós estamos aqui praticamente desde as 5:30 da tarde, conversando e falando do amor de Jesus. E a hora voa, né? Voa, né? E momentos assim é que faz a gente estar na presença de Deus, porque na palavra dele diz: onde tiver 2 ou 3 falando em nome do nome dele, ali ele estará. E é edificante porque muitas pessoas se afastam de nós quando nós estamos na presença de Deus. Mas a nossa função é ficar orando, intercedendo para que essas pessoas tenham a mesma vida plena, a vida em abundância, a vida com alegria. Né? Hoje, no discipulado ali, a gente veio a palavra, né? A tristeza salta de alegria. Né? O que é a tristeza salta de alegria? Mesmo com tristeza, mesmo com dificuldade, nós temos essa alegria plena que é em Cristo Jesus, porque tudo isso vai passar, e o que Deus já preparou para nós, né, que Jesus já preparou para nós, é a eternidade com Ele, amém? Então vamos estar orando pelos aniversariantes, orando pelo pai da Rai, Pedro? Daniel. Ó, sabia que estava na Bíblia. Daniel. Pelo Daniel, né? Também pela sua mãe. Vamos estar orando também pelos irmãos do Wellington, né? E pela família dele. Por todos nós. Soberano Deus, maravilhoso Pai querido Senhor Jesus. Obrigado por este momento de comunhão, Pai querido Senhor Jesus. Falando do teu amor, Pai querido Senhor. Santo Deus maravilhoso, abençoa, Senhor Jesus, a cada aniversariante, Pai querido, Senhor Jesus, que está completando mais um ano de vida, Senhor. Pai querido, visita o Daniel, Senhor Jesus, que se sinta amado, acolhido e aceito por Ti, Pai querido, Senhor Jesus. Mas este ano começando, Senhor Jesus, este ano vai ser um ano de bênção, porque ele vai ser vovô, Pai querido, Senhor Jesus.
Este ano vai ser maravilhoso, Pai querido Senhor. E entregamos tudo a Ti, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, sua mãe, Senhor Jesus, está lá tu com ele, Pai querido Senhor, sua irmã, a Raíssa. Pai querido Senhor, vai abençoando, Senhor. Pai querido Senhor, cuida também, Senhor Jesus, dos outros aniversariantes. Pai amado, nesse novo ciclo de vida, Senhor. Abençoa os irmãos do Wellington, Senhor Jesus, abençoa, Senhor. Cuida, Pai querido Senhor Jesus. Cuida do seu pai também, Pai querido Senhor, vai abençoando, Senhor Jesus. Onde ele estiver agora, Pai querido Senhor Jesus, cuida dele, Senhor. Cuida da minha família, Pai querido Senhor. E eu não sei onde elas estão, mas o Senhor sabe, Senhor, cada filha minha, Senhor Jesus. Cuida delas, Pai querido Senhor. Eu sou um pai aqui na terra, Senhor Jesus, mas o Senhor é o Pai Celestial que cuida e zela 7 dias da semana, 24 horas por dia, Senhor. O Senhor não dorme, o Senhor não descansa para cuidar de nós, Pai querido Senhor. Pai querido Senhor, nos abençoa, Senhor Jesus. Os nossos parentes lá no Rio Grande do Sul, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, as pessoas que estão lá em Minas Gerais, os parentes em Minas Gerais, Senhor Jesus. Pai querido, entra nos hospitais, nos centros de recuperação, nos asilos, Pai querido, Senhor Jesus. Está muito frio, Pai querido Deus. Cuida de cada um, Senhor Jesus. Protege, Pai querido, com a Tua mão, Senhor. Em nome de Jesus, assim te agradecemos, Pai. Amém. Amém, filha? Manda tchau, manda tchau. Vem, dá tchau. Manda tchau. Manda tchau. Manda tchau com a amiguinha ali. Vem. Tá mostrando ali, ó. Vou dar tchau, então. Dá tchau. Tchau. Deus abençoe a todos nós.